Tá entupimento aqui na rede de esgoto da fábrica aqui. Já foi feita a limpeza da caixa lá de cima. Aí agora a segunda caixa dela aqui, vou fazer de destruição aqui para desentupir ela. A quantidade de água tá aqui lá em cima. Aqui é rasinho, é a mesma coisa. Mas aqui não, aqui é fazer. A curva vai embora, ó. 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 Ó.